Capítulo 60. Uma verdadeira aberração. Iniciando o processo de evolução corporal. Subindo todos os aprimoramentos corporais de nível. Por favor, escolha o aprimoramento corporal da evolução do seu familiar. Aprimoramentos. Reforço mandíbula reforça os dentes, bem como as partes ósseas e musculares da mandíbula, aprimorando assim a mordida. Presas de gelo mordidas passam a injetar energia gélida. Bênção do gelo fortalece a afinidade e os poderes de gelo, bem como aprimora a resistência da pele com as propriedades do gelo. Todos os aprimoramentos mostrados são muito bons, analisou Alexander. Mas o melhor para Ocean, com toda a certeza, é bênção do gelo. Quando a evolução de Ocean verdadeiramente começou, Alexander desativou a sua transformação, quebrou a cúpula de gelo e foi até o lado de Diana para dar mais espaço a Ocean, que começou a irradiar uma luz azul. Em menos de 1 minuto após o início da evolução, a cor da luz ficou vermelha, o brilho se intensificou e a temperatura começou a diminuir. O flerte da luz com o vermelho não durou muito, pois logo ela já havia tomado a cor de um gelo azul. E assim que isso aconteceu, Ocean começou a crescer. Após cerca de 10 minutos, o corpo dela, que estava consideravelmente maior do que antes, parou de crescer. Mas este não foi o fim da evolução dela. No momento em que o corpo de Ocean parou de crescer, o brilho ao seu redor se intensificou e a luz, mais uma vez, mudou de cor. Desta vez para um lindo esverdeado cristalino, como o de uma turmalina paraíba. Assim que a luz mudou de cor, Alexander começou a receber várias notificações importantes entre as notificações comuns, que ele vinha ignorando. O aprimoramento, Corpo Venenoso 2, do seu familiar gerou os aprimoramentos, resistência a venenos, e produção de veneno gélido. Devido à modificação na estrutura corporal do seu familiar, o aprimoramento, Coração da Água Congelada 2, foi modificado para Caloroso Coração do Degelo 2. Devido ao aprimoramento, Bênção das Águas 3, a Bênção do Gelo, foi aprimorada para Bênção do Gelo Verdadeiro. Alexander não sabia, nem esperava, que os aprimoramentos pudessem interagir tão bem entre si, como revelou as últimas notificações, e descobrir isso o deixou extremamente animado. Mas mesmo entusiasmado, ele permaneceu focado na evolução do Ocean. A evolução de Ocean levou um pouco mais de 15 minutos, mas as mudanças que ela causou foram profundas. À medida que a luz que a envolvia diminuía, sua nova aparência foi revelada, e ela era belíssima. Sua altura aumentou para 1,5 metros, da ponta da pata até o ombro, seu comprimento passou a ser 2,3 metros, sem contar a cauda, e o seu pelo ficou esverdeado, da cor de uma turmalina paraíba. Suas mudanças não se limitaram a aumentar a beleza dela. O seu físico também se tornou bem mais robusto e intimidador, o que contrastava muito com o olhar amigável e inteligente que ela dirigia a Alexander e Diana. Ela está linda, elogiou Diana, completamente deslumbrada. Sim. Até eu fiquei um pouco surpreso, confessou Alexander. Mas ainda não acabou. Ao se aproximar de Ocean, Alexander começou a acariciar a cabeça dela e lhe explicou a sua ideia. Posso te deixar ainda mais forte, garota. Mas como isso lhe causará dor, a escolha é sua. Wolf, respondeu Ocean, concordando sem qualquer hesitação. Alexander sabia que seria assim desde que pensou em perguntar, pois entendia muito bem a intensidade do desejo que ela sentia de se tornar cada vez mais forte. A pergunta dele foi praticamente um aviso para ela se preparar. Com Ocean preparada, Alexander se afastou um pouco e gastou seus últimos 4 pontos de crescimento para presenteá-la com mais aprimoramentos. Você presenteou o familiar em Ocean com um aprimoramento, Dual Core. Você presenteou o familiar em Ocean com um aprimoramento, Energia Crescente. No momento em que Ocean recebeu os aprimoramentos, o corpo dela entrou em colapso e começou a ter espasmos. Ao vê-la cair, Diana tentou ajudá-la, mas Alexander a impediu. Eu entendo suas intenções, mas ajudá-la pode interferir no processo, o que pode matá-la. Alexander ainda tentou confortar Diana dizendo que estava tudo bem, e que Ocean era forte, mas ainda podia vê-la mordendo o lábio em frustração. E sua frustração só piorou quando Ocean começou a choramingar baixinho de dor.
Alexander não saberia dizer quanto tempo demorou para o processo terminar, pois estava completamente focado em Ocean, mas assim que terminou, Ocean parou de ter espasmos e se levantou com um pouco de dificuldade. Você se saiu muito bem, garota, elogiou Alexander enquanto fazia carinho na cabeça de Ocean. Agora vamos dormir. Você precisa descansar. Ciente da condição de Ocean, Alexander quis lhe proporcionar o melhor sono possível. E para isso ele esticou uma grossa pele de urso de segunda evolução no chão, para bloquear a umidade, e colocou uma grande cama sobre a pele. Sentindo a intenção de Alexander, Ocean esfregou o seu rosto afetuosamente nele e subiu na cama para se deitar. A cama por sua vez gemeu em protesto, pois Ocean estava pesando facilmente acima de 500 quilos naquele momento, mas mesmo assim não quebrou. Com Ocean aninhada na cama, Alexander virou-se para Diana e disse: a cama não deve suportar a adição do meu peso, mas deve suportar o seu. Diana hesitou um pouco, mas acabou aceitando a oferta e foi dormir ao lado de Ocean na cama, que, como Alexander havia previsto, protestou novamente, mas não quebrou. Com ambas já deitadas e se preparando para dormir, Alexander deitou ao lado da cama, ainda na pele de urso, e aproveitou para analisar o status de Ocean. Mas acabou se assustando, pois o status dela se tornou muito perverso. Primeiro familiar. Nome: Ocean. Espécie: besta mágica. Raça: lobo do gelo. Nível: 25/45. Condição: desgastada. HP: 378487. Stamina: 129319. Mana: 169308. Habilidades de proficiência: emboscar, avançado, trabalho em equipe, avançado, correr, auge, ataque de garras, auge, mordida, auge, refinamento mágico, iniciante, refinamento energético, iniciante. Aprimoramentos: Corpo de Alpha 3, Bênção das Águas 3, Impulso Mágico 2, Caloroso Coração do Degelo 2, Harmonia Corporal 2, Desenvolvimento Corporal 2, Corpo Venenoso 2, Bênção do Gelo Verdadeiro, Resistência a Venenos, Produção de Veneno Gélido, Dual Core, Energia Crescente. Títulos: Conquistadora de Masmorras. A evolução de Ocean foi cuidadosamente escolhida por Alexander com base em um tripé de sólidas vantagens. Primeiro, um aumento bem significativo na resistência corporal dela. Segundo, a possibilidade de Alexander corrigir a maior das falhas desta evolução, graças à habilidade Gift. E terceiro, a linha evolutiva que ela liberava. O aumento bem significativo na resistência corporal ocorria porque a raça Lobo do Gelo era muito especial, basicamente o oposto do Goblin Xamã. Em outras palavras, sua natureza era inerentemente mágica, mas seu desenvolvimento ia mais para o caminho corporal. A segunda vantagem era ainda mais fácil de entender. A raça Lobo do Gelo quase não desenvolve habilidades mágicas, pois está voltada para o caminho da energia, e Alexander podia corrigir essa falha com a sua habilidade Gift. Mas o ponto mais decisivo para Alexander escolher esta raça foi a evolução que ela liberava. A evolução natural de um Lobo do Gelo é o Lobo da Geada, mas, em alguns casos, quando o Lobo do Gelo é bem poderoso, uma evolução rara e poderosa, de nome autoexplicativo, é liberada, o Lobo da Geada Assassina. Alexander foi muito minucioso e cuidadoso no planejamento dessa evolução de Ocean, mas seu cuidado com ela não parou por aí. Ele estava sempre pensando em maneiras de torná-la mais forte. Alexander só não deu toda a árvore da boa sorte para Ocean, pois tinha medo de não ter tempo para conseguir mais pontos de crescimento, para compartilhar mais dos seus aprimoramentos com ela, caso ela chegasse ao nível da evolução naquele momento devido ao ganho de XP. Mas apesar de tanto pragmatismo e cuidado, Alexander só queria proporcionar a melhor evolução para Ocean. Ele nunca esperou criar uma aberração. O desenvolvimento de Ocean foi além de perverso. Em algum momento, ela até obteve o título Conquistadora de Masmorras sem que ele percebesse. O crescimento dela é quase imoral. Alguns dos aprimoramentos que passei para ela agora se tornaram mais fortes que os meus, pensou Alexander. Se continuar assim, serei superado por ela na nossa terceira evolução. Com essa perspectiva em mente, Alexander estimou suas chances de derrotar Ocean. E, para sua surpresa,
sua chance de vitória não passava de 70%, armado. Após um longo e grande suspiro, Alexander reafirmou sua convicção em seus pensamentos. Parece que minha escolha estava certa. Se eu não optar por aquela terceira evolução, acabarei ficando para trás. Alexander não estava sendo paranoico com suas estimativas. 70% já era uma estimativa bem conservadora, pois ele não conseguia visualizar os atributos, habilidades especiais e quem sabe o que mais Osha havia adquirido. Não querendo se prolongar mais, pois também estava cansado, Alexander ousou avaliar nos novos aprimoramentos e habilidades de Osha. Mas ao olhar para as habilidades de proficiência do Osha, ele descobriu que as habilidades dele foram ajustadas para ela, assim como diz a descrição a habilidade Gift, e se transformaram em refinamento mágico e refinamento energético. Bênção do gelo verdadeiro fortalece a afinidade e os poderes de gelo, bem como aprimora a resistência da pele, com as propriedades do gelo verdadeiro. O gelo verdadeiro é um gelo que não teme o fogo, anulando assim as vulnerabilidades ao fogo e ao calor, transformando-o em algo extremamente durável. Caloroso coração do degelo permite alterar qualquer feitiço elemental do gelo para seu equivalente da água ao lançá-lo. Limite: o tier deve ser igual ou inferior ao desse aprimoramento. Produção de veneno gélido cria uma glândula que produz veneno gélido, bem como os canais para secretá-lo através das garras e das presas. Refinamento mágico: possibilita aprimorar, refinar e fortalecer suas habilidades mágicas. Custo: mana. Mas a quantidade depende da modificação. Refinamento energético: possibilita aprimorar, refinar e fortalecer suas habilidades energéticas. Custo: energia. Mas a quantidade depende da modificação. Alexander ficou surpreso com o aprimoramento, bênção do gelo verdadeiro. Ele já esperava a maior parte daquela descrição, pois havia feito pesquisas sobre essa evolução, e visto uma breve introdução durante a evolução do Osha. Mas a parte sobre anular a vulnerabilidade ao fogo e ao calor era nova. Deve ser por causa da mutação que ela sofreu, conjecturou Alexander, que não poderia estar mais satisfeito com essa situação. Felizmente isso aconteceu. É uma vulnerabilidade a menos com a qual teremos que nos preocupar. Feliz com a descoberta, Alexander cobriu-se com uma pele macia e foi dormir.